parte 2 de equilíbrio químico, a gente vai estudar certos fatores que alteram o equilíbrio. E esses fatores a gente pode começar falando em relação ao efeito da concentração. Tá? Então, aqui você tem um estado inicial que seria no A, né? no sistema, nesse esquema A. E aí você tem aquela reação que já foi mostrada na parte 1, né? Então você tem o tetróxido aqui de nitrogênio em equilíbrio com o dióxido de nitrogênio. Perceba que no início, aqui no início está mostrando que você tem 1 mol por litro do reagente e você ainda tem nada, né? Você não tem nada no caso do dióxido de nitrogênio. Então essa aqui é uma situação inicial que ela é demonstrada aqui, ó, nessa primeira parte, ó, certo? Então você tem, e aí você tem nessa parte inicial, ó, o reagente, ó, desculpa, o produto, certo? Então ele está no momento inicial 0, seria esse momento aqui, ó, que você tem 0 do produto, mas tem a quantidade máxima aqui, que é inicial, né, do reagente, que é o tetróxido de nitrogênio. E ele está aqui, 1 mol. E a tendência dele é diminuir, certo? Ele vai diminuindo, e a tendência do produto que era do 0, ele vai aumentar, né? Então aqui é concentração e aqui é o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, você tem um aumento do produto e uma diminuição do reagente, que é comum numa reação. O reagente vai diminuir porque está sendo consumido e o produto vai aumentar porque está sendo produzido. Então, no momento B, certo? Que é esse gráfico aqui, o que a gente viu na parte 1 é que quando atinge o equilíbrio, quando é que a gente identifica? Primeiro, o equilíbrio ele é atingido quando você tem velocidade, né? Velocidade do sentido direto, da reação direta, igual a velocidade do sentido inverso. E aí você identifica no gráfico, quando é um gráfico de concentração, que essa concentração ela vai ficar constante, né? Tudo bem que eu estou tremendo aqui, mas ela fica constante. Então você vê que nesse período aqui, ó, daqui para trás, você vê diminuindo e aqui aumentando, mas depois de um momento ela não diminui mais. Nem aumenta, nem diminui. Então aqui o que a gente está vendo é que a partir desse momento eu podia chamar aqui de A e aqui de B. Ó, A, 0, está aumentando, reagente está diminuindo, chega um momento que acontece o que? Fica constante. E aí quando fica constante é esse momento B aqui, que aí você tem 0,74 de reagente e 0,52 de produto. Perceba que no início você tem 1 mol, mas você acaba tendo no produto, no equilíbrio 0,74. Então, desse 1 mol, cerca de apenas 30%, né, de reagente acabou reagindo, certo? E você tem a formação do produto de acordo com o que foi consumido de reagente. Mas entenda, se aqui foi consumido apenas 0,26, né, daqui para cá foram 0,26 mols, e conseguiu formar 0,52, então você teria muito mais produto a ser formado se esse reagente conseguisse interagir, no caso reagir. Certo? Então a gente está vendo que essa é uma reação de baixa eficiência. Então você vê, ó, a diminuição aqui de reagente, ó, é bem baixa. Embora de produto tenha sido alta, mas a gente tem ainda muito do reagente, ou seja, aqui ela se tornou constante em 0,74. Lembrando que essa reação ela não parou. Essa dupla seta indica que você tem a reação acontecendo para formar produto, mas está com a mesma velocidade que forma reagente, por isso que ela parou. Então, no início você tem mais reagente se formando em produto, porque a reação direta ela é mais rápida do que a inversa, porque você tem uma maior concentração, né, do reagente. À medida que a concentração vai diminuindo, a velocidade também. Então, estou tentando desligar aqui não, mas clicando no lugar errado. Pronto, apagando aqui. Então, nesse caso, a gente tem as duas situações. Aqui a situação A e aqui até aqui a situação B. E aí, depois que está em equilíbrio, você vê que há um pico aqui, ó, de reagente. Ele sobe até mais ou menos aqui 1 ponto e uns quebrados, ou seja, ele vai para 1,74, porque nesse ponto aqui, a gente vai ver que é o C, foi adicionado ao sistema, né? Adicionou-se aqui 1 mol, mais 1 mol do reagente. Então ele salta para 1,74, porque 74 era o que estava em equilíbrio com 0,52. Só que aí você
acabou alterando aqui, né, o equilíbrio. E aí, só para lembrar que aqui você tem uma constante, ó, isso aqui é um momento de equilíbrio, né? E aí você acabou perturbando esse equilíbrio. E aí o que vai acontecer é que o sistema tem a tendência ao quê? A retornar ao seu equilíbrio e permanecer com aquela mesma constante. Então o que acontece depois é que desse 1 mol que foi adicionado depois, aquele 1 mol ele também vai reagir, né? E aí vai acabar fazendo o quê? O que foi adicionado em excesso aqui no reagente, ele começa a reagir para formar produto, para que a constante que foi achada aqui no equilíbrio seja a mesma constante que vai dar no outro equilíbrio. E lembrando como é que a gente calcula a constante, né? A constante é a concentração dos produtos elevado, o expoente elevado igual ao coeficiente, ou seja, que o coeficiente aqui é 2, ó, então é a concentração de NO2 elevado a 2, dividido pelo reagente, que é N2O4, elevado a 1, porque o coeficiente é 1. Então, se você usar essa fórmula com esses dados aqui, você vai ter uma constante. Se você fizer com essa daqui, não vai ser a mesma constante, porque você alterou o equilíbrio. Mas depois, na situação D, como é que eu sei que na situação D é o equilíbrio? Como é que eu consigo identificar quando é que atinge o equilíbrio? Como eu havia dito, quando você tem a concentração não mais se alterando, aí você atingiu o equilíbrio. Então aqui, ó, aqui ficou constante nesse intervalo, houve esse pico aqui, porque aumentou, né, a quantidade, aí veja que o reagente diminuiu, ó, o pico aqui é porque foi a quantidade que foi adicionada, então essa quantidade vai diminuindo porque vai reagir, e aqui o produto, ele vai acabar o quê? Aumentando, porque o reagente está se transformando em produto. Mas quando chega nesse momento aqui, ó, a partir desse momento ele começa a ficar o quê? Ó, constante. Então você tem o momento A, momento B, C e D. Então, equilíbrio em equilíbrio. Se você pegar aquela fórmula que foi mostrada agora há pouco, NO2 elevado a 2 dividido por N2O4. Se você pegar esse valor, façam depois, pegar esse valor e substituir aí, do mesmo jeito que pegar esses dois valores, que é o equilíbrio aqui, ó, no sistema D, e jogar aqui na fórmula, ele vai dar o quê? A mesma constante. Então, isso a gente já podia prever, mas o que aconteceu aqui? Que aonde a gente adiciona, certo? Esse excesso em um dos lados, seja do reagente do produto, ele acaba deslocando, abre aspas, deslocando o equilíbrio no sentido inverso. Então, se você adiciona mais do reagente, esse reagente ele vai o quê? Para que você tenha para que o equilíbrio, para que essa reação volte ao equilíbrio e tenha a mesma constante. Se você adicionou no reagente, ele vai deslocar a reação, né? Deslocar entre aspas, vou explicar porquê, para a direita para formar produto. Do mesmo jeito que se você adicionasse produto, ele se deslocar para formar o quê? Reagente. Então veja, ó, aumentou a concentração aqui, ó, de reagente. Então, se aumentou a concentração, a velocidade vai ser maior agora, ó, no sentido direto. E o sentido inverso ainda está com a mesma velocidade. Então, você acaba tendo mais reagente se transformando em produto, até chegar a um equilíbrio. E se você adiciona muito do produto, então você aumentou a concentração. Então, vai aumentar a velocidade no sentido inverso. E o sentido inverso não tem a mesma velocidade, mas quando V1 fica igual a V2, do mesmo jeito que aqui, ó, V1 igual a V2, quando essas velocidades se igualarem novamente, você atingiu o equilíbrio. E lembrando que você consegue observar que atingiu o equilíbrio quando a concentração ela não altera, quando ela permanece constante. Então, sempre no equilíbrio, mesmo que você perturbe, né, ela vai ter um momento de alteração, né, essa perturbação aqui, voltando para o equilíbrio. Então, foi adicionado mais do reagente, mas ele começou a reagir para voltar ao equilíbrio. Perceba que agora eu tenho mais produto do que eu tinha antes. E mais reagente do que eu tinha... mais reagente do que no início, porque foi adicionado, e tenho mais produto do que no início. Mas independente dos valores, na hora que você dividir, você vai ter o quê? Na hora que você jogar na fórmula, você vai ter a mesma constante. Acho que aqui no próximo slide tem um resumo dessa reação aqui, ó.
Aqui ele coloca o primeiro ponto. Se tiver aumento da concentração de N2O4, ou seja, se você aumentar o reagente, ele vai se deslocar para formar produto. E se você colocar mais do produto, então o excesso aqui do lado direito ele vai se deslocar para formar o quê? Reagente. E sempre, depois que chegar no equilíbrio, ele vai ter o quê? A mesma constante. Aí aqui a gente está falando de aumento, ou seja, de adicionar. E quando eu retiro, acontece o mesmo. Então, quando você retira, né, ó, se você diminuir, vai ficar faltando aqui. Então, sempre o excesso, ele acaba deslocando o equilíbrio para o outro lado. Né? Então, se você retira de um dos lados, como é o que está acontecendo aqui, né, ó, se eu retiro o NO2, quando isso aqui diminuir, quando eu diminuir essa quantidade, significa que isso aqui vai estar em excesso. Então, se esse aqui vai estar em excesso, o que é que vai acontecer? Ele vai deslocar para formar aquele que está faltando, ou aquele que está sendo retirado, ou aquele que está diminuindo. Então é sempre assim, onde você tem maior quantidade, ele desloca para aquele que tem menor quantidade, certo? Quando a gente fala de maior ou menor quantidade, é em relação ao momento do equilíbrio, né? Então, quando atingir o equilíbrio, você tem uma quantidade de reagente, você tem uma quantidade de produto. Então, se você adiciona reagente, ele desloca para o produto. Se você adicionar produto, ele desloca para o reagente. E quando você faz o contrário, você também altera o equilíbrio, né? Aonde diminuiu, o outro lado da reação ele vai tentar compensar. Então, por exemplo, aqui está dizendo, ó, diminuição de NO2, você está retirando o NO2. Então, quando ele vai diminuir, né? Então, esse lado aqui, que é o reagente, ele vai compensar para produzir o quê? Vai formar mais produto, porque no final das contas você sempre tem que ter essa constante, que ela é calculada dessa maneira. Então, no momento que você diminui isso daqui, você vai alterar matematicamente essa constante. Então, N2O4 se transforma em NO2, e quando você fizer esse cálculo aqui, vai dar a mesma constante. E se você diminuir o reagente? Se você diminuir o reagente, agora o produto é que vai se transformar naquele reagente que está faltando. Então, aqui embaixo você tem basicamente um resumo. Quando você aumenta a concentração de um dos participantes, o equilíbrio vai se deslocar para onde? No sentido do seu consumo. Então, se tem alguém em excesso, ele vai se deslocar para ser consumido, ou seja, adicionou reagente, ele vai ser consumido e vai formar produto. Se você adiciona produto, ele vai ser consumido para formar o quê? Reagente. Né? Consumido significa que ele vai diminuir. E aqui falando, ó, diminuindo a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido da sua formação. Então, se você retira um dos reagentes, né, uma das substâncias, quer dizer, se esse aqui diminuiu, esse daqui ele vai formar aquele que está faltando. E se você retira o reagente, o produto ele vai o quê? Formar, ou seja, vai ser consumido e vai formar aquele que está faltando. Tá? Bom, às vezes eu gosto de usar um exemplo de uma balança, né? Apesar de ser um equilíbrio estático, mas imagine que de um braço da balança, para ficar em equilíbrio, você tem que ter 1 quilo e 1 quilo, né? Agora imagine que aqui seria o lado do reagente e do produto, que não é o que acontece. Né? Numa reação você não tem reagente separado do produto, eles estão sempre no mesmo meio. Então você normalmente nota, às vezes, quando um deles tem uma cor, né? Que aí, por exemplo, se o produto ele tem uma coloração que é mais avermelhado, que é o caso aqui dessa questão, o NO2 é mais avermelhado, então como é que você sabe que aumentou a quantidade de produto? Porque o sistema ele começou a ficar o quê? Mais vermelho. Quando ele diminui essa coloração vermelha, significa que está tendo mais reagente. Então você consegue notar. Mas para ficar mais fácil de lembrar essa questão da alteração do equilíbrio pela concentração, imagine que você tem uma balança e que de um lado você tem 1 quilo e de um lado você tem 1 quilo. Então essa balança vai ficar equilibrada. Mas se você adicionasse mais 1 quilo desse lado, a balança aí o quê? Cai para o lado esquerdo. Então para que você, ó, eu estou colocando em excesso aqui. Se eu deixar em excesso de um dos lados, para que ela fique equilibrada, eu vou ter que fazer o quê? Onde está em excesso, eu teria que pegar uma parte e colocar do outro lado. Que é o que acontece aqui. Quando você tem em excesso de um dos lados, se você tem excesso de N2O4, esse excesso ele vai começar a formar o que? Produto. Então, se você adicionasse mais de um lado da balança, esse excesso você teria que dividir com o outro lado. E se, por exemplo, aqui nessa balança você tem 1 quilo e 1 quilo, né? Como eu tinha feito aqui.
Você tem 1 quilo e 1 quilo. E aí imagine que nessa balança você retira aqui. Você retira 500 gramas. Então você vai ter 1 quilo de um lado e 500 gramas do outro. Então você ia ter que pegar uma parte desse aqui e jogar para cá para ela poder ficar balanceado. Do mesmo jeito é o que acontece. Se eu retiro o NO2, vai ficar desbalanceado. Então eu tenho que, o que vai acontecer? O reagente ele começa a formar mais produto para compensar aquele que faltou. Certo? Então onde está faltando a gente tira do outro lado. E onde tem excesso de um lado a gente joga para o outro. Tá? Para dar um jeito de lembrar. Então,